Meu nome é Érica Morreale, eu sou especialista em Direito do Trabalho e Negociações Coletivas e presido o Conselho de Relações do Trabalho da FIENG. E hoje a gente veio conversar um pouco com vocês sobre as questões trabalhistas nesse momento da crise da saúde, do coronavírus. Antes de mais nada, eu queria trazer aqui uma reflexão acerca da curva epidemiológica. Todos nós sabemos, que essa curva ela é como se existisse uma montanha muito íngreme, e com um pico bem alto. Nós estamos falando dessa curva epidemiológica. E é um compromisso de todos nós, fazermos com que essa curva se achate, ela diminua com a maior brevidade possível. Uma questão de saúde pública, de calamidade pública, uma questão de emergência. Mas, por outro lado, trago aqui uma reflexão sobre uma outra curva que pouco se discute, que pouco se fala, que é uma curva da demanda. Na medida em que a curva epidemiológica ela sobe de forma muito acelerada e chega ao seu pico máximo, a um ápice, de forma mais acelerada ainda, ocorre uma outra curva que é a de queda, a queda da demanda. E essa queda ela se torna ainda mais grave em razão do temor, do pânico, das medidas de isolamento, a quarentena, o isolamento social. Por quê? Porque isso faz com que as empresas parem de produzir. Isso interrompe a atividade produtiva. E dessa forma, muitas empresas se perguntam o que eu faço, como fazer para gerenciar essa curva tão acelerada da demanda. Existem ferramentas na legislação trabalhista para esse gerenciamento dessa queda de demanda produtiva? Sim, existem várias ferramentas, Mas, com esse momento de calamidade pública, de força maior para fins trabalhistas que foi declarado, ela é suficiente? Essa queda da demanda, como ela ocorreu, isso tem sido satisfatório? É assim que as empresas vão gerenciar? Bom, qual que é a nossa recomendação? A nossa recomendação é que haja uma estratégia, uma definição de uma estratégia das questões trabalhistas, utilizando como se fosse de fato um menu dentro das empresas. E o que vai constar dentro desse menu? Todas as ferramentas previstas na legislação, seja na legislação anterior, seja nas novas leis que estão surgindo já diante desse cenário, num caráter excepcional. Então, de um lado, as ferramentas, e de outro lado, analisar com bastante detalhe a empresa, as características dessa empresa, das áreas da empresa. Porque uma ferramenta, ela não é equivalente para todas as áreas de forma simultânea. Então, nós podemos usar ferramentas em razão da empresa, das características da empresa, da área, do estabelecimento. Muito importante também analisar o perfil das pessoas, da atividade. E para cada atividade, para cada pessoa, para cada área, para cada empresa, há uma estratégia de relações trabalhistas diferente. E é um pouco disso que a gente vai trazer para essa reflexão. Riscos legais. A gente tem que ter em mente, sem sombra de dúvida. Quais são os riscos principais? Por óbvio que nós vamos ter interpretações, fiscalização, Ministério Público, a própria Justiça do Trabalho, dos quais a gente já entende, o próprio clima interno, como que os trabalhadores vão lidar com essa situação, é algo que a gente tem que ter muito em mente, os próprios sindicatos que representam os trabalhadores. Mas uma coisa é certa, a calamidade pública ela foi declarada. Isso significa que para fins trabalhistas é caracterizada a força maior. E há fundamento constitucional válido. Há bastante argumentação constitucional nesse sentido para fortalecer a estratégia utilizada, amparada legalmente, digo aí da medida provisória 927, que foi publicada há 10 dias. Então ela traz um rol de ferramentas com um leque muito mais amplo e flexibilidades muito importantes que estão sendo utilizadas. É importante saber utilizá-las da forma mais adequada, de acordo com o seu negócio, de acordo com a sua empresa. Portanto, a gente entende que a segurança jurídica ela é bastante razoável. Porém, também é importante refletir, e eu creio que isso é uma dica assim, que a gente deixa aqui registrada, inclusive para as áreas jurídicas das empresas. A advocacia trabalhista ela tem que mudar um pouco a forma de fazer como tem sido feito até então. Como fazer isso? A base da argumentação ela deve ser constitucional.
Então, a gente precisa de trazer essa reflexão, essa nova abordagem, para quê? Para que de forma coletiva, disseminando teses novas, teses jurídicas robustas, com aspectos constitucionais, para que a segurança jurídica se instale de fato. E aí sim o risco de provável ele pode passar possível e até mesmo a remoto. Quando a coletividade, quando o mundo trabalhista como um todo, ele começa a fazer essas reflexões e muda a forma de abordagem, novas teses, novas jurisprudências são criadas. E esse é o desafio. Criar aí uma segurança jurídica para que essas ferramentas, sobretudo nesse momento, sejam convalidadas e sejam sim bem utilizadas, né? Mesmo porque elas vieram com um objetivo único, que é a preservação dos empregos, a preservação dos contratos de trabalho e dos vínculos empregatícios. Mas o desafio de como fazê-lo é muito grande, né? E isso está na mão das empresas aí e a gente precisa de saber utilizar. Bom, brevemente eu vou abordar aqui quais são as principais ferramentas que foram trazidas agora nesse momento. Então vou focar bastante na medida provisória 927, que trouxe aí de fato um alento, mas é importante saber qual medida e como utilizar, como eu bem disse aqui agora há pouco. Bom, falando do teletrabalho. O teletrabalho ele já veio, né, de forma até muito robusta pela reforma trabalhista de 2017. Porém, sabemos aí que as formalidades, né, há certas dificuldades na implementação. Mas vai ser utilizado para toda empresa? Depende. Tem empresa que não tem área compatível com o teletrabalho, né? Ou tem empresa que tem uma parte e aí ela vai se adequar. Então, falando agora, não significa que as ferramentas a gente vai colocar na ordem que devem ser utilizadas, porque cada empresa tem uma peculiaridade. Então, por isso é muito importante que as áreas internas, a área produtiva, falando então de uma indústria, de uma produção, que a área produtiva converse, dialogue com a área financeira e com recursos humanos e com a área trabalhista, sem sombra de dúvida. Tem que haver essa proximidade, né? Esse discurso aí, esse diálogo, ele tem que ser aberto. E falando de diálogo, tem que trazer também o lado dos trabalhadores, a representação sindical, por que não trazê-los? Por que não refletir em conjunto medidas possíveis de serem adotadas e até maiores flexibilidades? Então, voltando aqui à questão do teletrabalho, que a medida provisória trouxe também o conceito do trabalho remoto e trabalho à distância, diminui bastante as formalidades, e eu queria destacar aqui de forma muito incisiva, o que eu entendo que é muito importante, é o parágrafo 1º do artigo 4 da MP 927, ele fala que não incide o capítulo da CLT que rege o trabalho extraordinário, o tempo à disposição. Isso é fabuloso, por quê? É aonde morava aí a insegurança jurídica nesse instituto, porque existem jurisprudências, tem uma súmula do próprio TST, Tribunal Superior do Trabalho, que fala que se a atividade ela é passível de controle, o trabalhador está no direito de pleitear o tempo à disposição, hora extra, então cabe ao empregador não exercer esse controle de jornada durante o teletrabalho. E durante a atividade externa, né, à distância. E isso trazia, de fato, uma insegurança jurídica grande aí para o teletrabalho, e a medida provisória trouxe aí uma solução nesse sentido. Alteração do regime presencial para o regime à distância, sem maiores formalidades. Isso pode ser feito e formalizado em até 48 horas, é válida uma notificação eletrônica, ou seja, qualquer e-mail com o aceite do trabalhador, ele é válido, não precisa de ter aquele termo aditivo tão robusto, né? Do ponto de vista aí de equipamentos tecnológicos, infraestrutura, despesas aí que podem ocorrer em razão, né, conta, energia, etc. Isso tudo pode ser negociado ainda em 30 dias após a medida ter sido tomada. Mas é importante que as empresas formalizem. E basta um e-mail com o aceite do empregado que isso fica registrado e fica formalizado como é que vai ser essa situação. E se houver algum tipo de reembolso, também é interessante dizer que a medida provisória isenta a natureza salarial. Portanto, não há recolhimento de encargos. O uso de aplicativos, que foi muito discutido aí recentemente, né, no mundo jurídico, o uso de aplicativos fora da jornada de trabalho, WhatsApp, enfim, caracteriza ou não caracteriza hora extra, tempo à disposição? Segundo a medida provisória, isso não vai caracterizar. E é também permitida a utilização desse regime, né, de trabalho à distância para os aprendizes e para os estagiários. Tem um outro ponto que eu não vi muita ênfase, mas eu queria trazer aqui acerca do teletrabalho,
tem um artigo 33, ele distingue o teletrabalho do regime de telemarketing. Por que isso é importante do ponto de vista de segurança jurídica? Para que amanhã não haja uma equiparação das atividades entre o telemarketing, onde a jornada é reduzida, as questões ergonômicas são bem definidas, né, para que não haja aí uma insegurança jurídica disseminada e um pleito nesse sentido. Então, um pleito coletivo nesse sentido. Então, o teletrabalho, ele está bem robusto aí, de acordo com a medida provisória. Ah, mas eu coloquei o meu empregado em teletrabalho e não formalizei, não fiz o contrato. Não tem problema. Mande um e-mail para ele, coloque lá minimamente as condições e pede um aceite. Retroativa aí os 30 dias, a medida provisória também da cobertura. Tá? Então, era isso que eu queria trazer um pouco sobre o teletrabalho. O que mudou em relação ao banco de horas, a compensação de jornada de acordo com a medida provisória? Você pode fazer diretamente com o empregado, não precisa da negociação coletiva e é válido por até 18 meses após cessada a calamidade pública. Então, é muito interessante, a compensação ela vai ocorrer respeitando aí, né, as 2 horas extras, no máximo de 10 horas diárias, mas é importante saber que essa flexibilidade ela é muito interessante. Ah, mas eu tenho já acordo coletivo, convenção coletiva que regulamenta o banco de horas, ou até um acordo individual, já que a reforma trabalhista previa, né, que é possível celebrar direto com o trabalhador no período de até 6 meses. A medida provisória ela dá essa cobertura, tá, de utilizar esse banco especial aí da calamidade pública por até 18 meses. Traz também aí a possibilidade de antecipar todos os feriados. Se os feriados forem religiosos, precisa da anuência do empregado. Se não forem religiosos, a empresa pode antecipar e fazer aí uma compensação com o banco de horas posterior. Férias individuais, né, que é um tema importantíssimo. Flexibilizou bastante o comunicado. Então, basta comunicar com 48 horas de antecedência e as férias individuais, elas podem ser concedidas no período não inferior a 5 dias corridos. Isso está previsto na legislação. É possível também antecipar períodos futuros, mas para isso precisa de ter um acordo individual celebrado com o empregado. A medida provisória também pede para priorizar as férias para as pessoas que são, né, do grupo de risco para fins do coronavírus. E ele pode também, o empregador, suspender as férias já concedidas para os profissionais da área de saúde e para aqueles que executam atividades essenciais. Essas foram as principais considerações. Agora, do ponto de vista de pagamento das férias, aquele 1/3 constitucional, que é pago junto, né, imediatamente com a concessão. Ele pode ser pago depois da concessão das férias e o prazo limite é até a data de pagamento do 13º, o prazo legal para pagamento do 13º. E assim também do ponto de vista de conversão de 1/3 de abono. Se o empregado solicitar, só é devido se o empregador concordar. E aí a data de pagamento também fica condicionada lá à data do pagamento limite do 13º. A remuneração das férias. Como pode ser feito o pagamento? Ele pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo. E, no caso de demissão, né, deve ser adimplida aí os valores eventualmente pendentes no ato da rescisão. Isso no que tange às férias individuais. Partindo para as férias coletivas, o que é trazido? Dispensa aqueles comunicados, né, com antecedência de 15 dias para os órgãos, aí, para o antigo Ministério do Trabalho, para a Secretaria do Trabalho e para o sindicato profissional, não é mais necessário. Basta comunicar ao grupo de empregados com 48 horas de antecedência e não há previsão de limite máximo ou mínimo de dias previsto na CLT, mas a gente recomenda aí que se observe pelo menos os 5 dias que é trazido para as férias individuais. Bom, essas são as principais ferramentas. Licença remunerada com abatimento de férias é muito importante através da negociação coletiva, porque ainda não tem uma regulamentação segura sobre essa matéria, né? Então, licença remunerada, você vai pagar o salário e o empregado vai ficar em casa, recebendo todos os valores, né? Salvo a licença remunerada aí ser minimamente pré-estabelecida numa negociação coletiva para que se possa ter segurança aí em menos de 30 dias que seja abatido das férias. Muito se pergunta sobre suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada e de salários. Há muita expectativa em torno dessas duas matérias, mesmo porque foi publicada
publicado o artigo 18, né, na MP 927, logo depois ele foi cancelado, mas esse assunto ele tem sido discutido amplamente. A FIENG tem participado dos debates. O pleito da FIENG é que haja, sim, incentivo na suspensão do contrato de trabalho, de forma que o trabalhador possa receber parte, né, do valor do que ele recebe, que a empresa possa arcar com uma parte desses valores, mas sem natureza salarial, um percentual, e que o governo também arque aí com um benefício especial. Esse já é um pleito antigo que a gente tem insistido, pois achamos assim que é muito factível e divide um pouco aí os pesos, né, e contrapesos dessa medida da suspensão do contrato. Então a gente anseia muito para que essa medida de fato ela venha, porque aí sim vai vir algo que protege os empregos, mas que protege também a atividade econômica. Então isso é muito importante. Da mesma maneira, a redução de jornada com redução do salário. Hoje ela é prevista, né, na legislação, porém há a necessidade preponderante da negociação coletiva. O nosso pleito é de que haja possibilidade de fazer diretamente com o trabalhador, não porque a negociação coletiva não é válida, não porque a gente acredita que a negociação coletiva não seja um forte instrumento, mas em razão até da situação de negociação, como que é feito isso hoje, está muito, né, célere, como eu falei daquela curva, né, da demanda, que ela está sendo muito drástica. Então, quanto mais célere as medidas forem tomadas, mais eficazes elas se tornam. Tá bom, e como que eu faço para utilizar essas ferramentas, né? Então, qual que eu vou usar primeiro? O que a gente precisa fazer via negociação coletiva, não negociação coletiva? Como é que eu vou adequar a minha demanda à minha organização do trabalho e essas ferramentas? É como eu disse lá atrás, a gente utilizando desse menu de ferramentas e adequando a realidade de cada empresa, a gente crê que de fato se torne mais efetivo. Queria também deixar registrado aqui que uma coisa é certa. Nesse momento de tensão, que há muita tensão para as empresas, para as famílias, imagine a tensão que há também para o lado dos trabalhadores. Então a gente recomenda que haja muito diálogo. É muito importante aproximar dos trabalhadores, dizer às vezes o óbvio, mas de forma clara, objetiva, com bastante racionalidade, mas tem que haver também uma comunicação acolhedora. Então eu queria deixar por fim aqui essa mensagem. Tem bastante tema ainda para a gente abordar, toda a parte de releitura do direito material do trabalho que eu queria trazer aqui, mas de modo macro, né, para a gente otimizar e ouvir as perguntas de vocês, eu abro aí para respondê-las. A gente recebe aqui várias perguntas sobre a redução da carga horária e do salário. Isso pode acontecer? Depois é possível retornar à mesma carga horária e salário? Bom, sim, ela pode acontecer hoje, mas para acontecer a redução da jornada e do salário é somente mediante negociação coletiva. Hoje, no dia de hoje, mas estamos muito otimistas de que haja uma medida do governo, né, permitindo essa redução da jornada com a redução do salário, porém sendo feita diretamente entre a empresa e o trabalhador, e com a participação do governo, né, nessa questão da redução aí, sobretudo do salário. Muitos têm dito aí do consumo consciente. Então a FIENG ela tem defendido diuturnamente medidas nesse sentido, tá? Então a gente tem aí um otimismo, mas não podemos afirmar. Ontem mesmo a mídia divulgou, né, que essa possível medida provisória ela tem tramitado aí no governo federal e pré-anunciando aí, inclusive, nesse sentido, né? Isso que eu acabei de informar, que já é um pleito, como eu repito aí, antigo da FIENG. E depois, é possível retornar a mesma carga horária e salário? Sim, é possível. Mas é muito importante também, a gente, quando for fazer o termo individual ao contrato de trabalho, caso isso ocorra, né? Mas vamos falar tanto do individual quanto da negociação coletiva. É importante deixar isso registrado, que vai se perdurar essa redução pelo período X. Se for negociação coletiva, pode perdurar por um período maior, sem sombra de dúvidas. Basta que isso fique registrado no acordo ou na convenção coletiva. Agora, se for direto com o trabalhador, caso se aprove uma medida nesse sentido, aí vai perdurar enquanto for, né, permanente o estado de calamidade pública. É o que a gente entende aí. Ou a própria medida ela pode trazer um prazo de duração fixa, também é uma outra possibilidade, tá? Mas em se tratando de negociação coletiva, as possibilidades são maiores. Outra pergunta aqui. Após conceder as férias coletivas,
Como proceder com os empregados que não podem fazer home office? Bom, férias individuais, férias coletivas, né, banco de horas, como eu trouxe aqui, são várias as ferramentas que a gente tem hoje. A empresa que tem um setor e que os empregados não podem fazer home office e já foi concedida as férias coletivas, é importante entender o que eu falei, aquela curva da demanda, qual a perspectiva de produção. Vamos falar de uma atividade produtiva aqui, porque fica difícil, a gente precisa de analisar com detalhe o caso específico, né? Eu estou imaginando aqui, falando da Federação das Indústrias, de atividade produtiva. Então, parte dos empregados fazem home office, parte não é possível fazer home office. A gente precisa de gerenciar de acordo com a curva da demanda. Bom, é possível antecipar novos períodos de férias futuras? Sim, a medida provisória ela traz isso, também é uma outra opção. Banco de horas, 18 meses, é uma outra opção. Por enquanto, ainda não tem, né, vigente a suspensão do contrato de trabalho. Ela vai ser uma solução que eu acredito aqui fantástica para esse caso específico, caso ela ocorra. E a gente vai utilizando de todas as ferramentas, infelizmente, até chegar na possibilidade de rescisão do contrato de trabalho. Sobre rescisão do contrato de trabalho, eu queria trazer aqui um ponto. Existe uma possibilidade na CLT, o artigo 502, no caso de extinção da empresa ou do estabelecimento por razão de força maior, as verbas indenizatórias elas são devidas em 50%, a metade. Então é importante também que o empresário aí tenha ciência dessa situação. Mas é o que eu disse aqui do ponto de vista do menu aí das ferramentas e das situações. Bom, para trabalhadores com perícia no INSS agendadas para maio, eles ficarão sem receber o auxílio? Isso não é previsto. O INSS, aqui eu estou entendendo o auxílio doença, né? Ele tem uma perícia aguardando aí para maio. Bom, não mudou a regra nesse sentido. A empresa ela é responsável por arcar com o salário durante os primeiros 15 dias de afastamento. Isso é que é a obrigação da empresa. A partir do 16º dia, ele vai para o INSS e ali o INSS fica, né? Tem a questão do limbo previdenciário. Já passou os 15 dias e o agendamento da perícia foi posterior. Ele fica sem receber o salário. Alguns instrumentos coletivos, alguns acordos ou convenções coletivas prevê a responsabilidade do empregador arcando por esse período do limbo e depois há um abatimento quando ele recebe o benefício retroativo. Porém, isso é caso específico quando há previsto na negociação coletiva. Do ponto de vista legislativo, infelizmente não há, né, essa previsão legal. Então, mas por outro lado, o empregador também não poderia arcar com esses ônus aí do poder público. Então, a princípio, o INSS continua com as mesmas obrigações, não houve alteração nesse sentido. As ações se aplicam aos menores aprendizes? Bom, algumas sim. Por exemplo, o teletrabalho aplica ao menor aprendiz. Agora, qual que é a situação desse menor aprendiz? Ele é contratado direto da empresa ou ele é contratado através de uma empresa interposta? Porque são duas possibilidades que existem na legislação. Também tem que se analisar o caso concreto. Eu vou falar de modo macro aqui, porque o teletrabalho está previsto. O aprendiz pode fazer o teletrabalho, está previsto na própria lei. Agora, as demais, férias individuais, férias coletivas, fica muito ali na liberalidade, né, do próprio empregador em colocar ou não, visto que é um contrato especial, um contrato de aprendizagem. Normalmente as férias coincidem com o período escolar, mas é possível tratar aí de forma individualizada neste momento, porque em se tratando de um período de força maior, o artigo 501 da CLT, que trata da força maior, ele abrange de modo macro essas situações excepcionais. Eu creio que o importante aí, a sugestão que eu dou, caso a empresa queira utilizar alguma ferramenta que não está prevista para o aprendiz, vale também para o estagiário, que faça isso de forma minimamente formalizada. Tá? Então, faça aí um instrumento e assinatura. Lembrando que o menor, se ele é menor aprendiz, ele precisa da assistência de um responsável para assinar esses termos e isso ter validade. Se o funcionário não tem período aquisitivo de férias, ele tem que assinar algum termo de antecipação? A legislação, como eu disse, a MP 927, ela traz situações excepcionais, né, para uma situação, ela traz medidas excepcionais para uma situação excepcional. Agora,
tudo que é possível formalizar é bom. Então, eu recomendo que sim. Então, ele não tem período aquisitivo de férias e ele vai sair de férias individuais, porque do ponto de vista de coletivas já poderia, né? Então, estou imaginando aqui que seriam férias individuais. Ele tem que assinar algum termo? É de bom grado que assine sim, né? Uma anuência é sempre válida. Agora, não é possível, ele já saiu de férias, mandar um e-mail e um aceite posterior, né, ou um WhatsApp, isso está sendo muito utilizado nesse momento aí, sempre fundamentando na força maior, artigo 501 da CLT. Então, podendo assinar é sempre bom. Os sindicatos estão fechados pela pandemia, o que dificulta as negociações. Qual a saída para este caso? Esse é um problema sério, né, as negociações coletivas serem inviabilizadas por conta da dificuldade aí. O que eu recomendaria, tá? Bom, primeiramente, várias medidas estão sendo autorizadas a serem feitas mediante acordo individual e há um dispositivo na MP 927 que prepondera até mesmo quando há já celebrado aí acordos ou convenções em algumas matérias. Bom, o que eu faria? O que eu recomendo? Tenta formalizar, que tentou-se, né, buscar aí o sindicato, que tentar formalizar, criar documentação, pré-constituição de prova, porque isso pode ser útil no futuro. Então, cria-se uma pré-constituição aí de provas de que o sindicato, o sindicato de trabalhador, ele não está disponível, ou está relutando, não tem possibilidade, porque no Brasil hoje tem muitas negociações que estão sendo celebradas até por forma virtual. Tá? E todas aquelas formalidades aí, assembleia, né, presencial, esse tipo de coisa, há flexibilidade nesse sentido. Então, isso está sendo bem ventilado e bem aceito. Mas, num caso específico aqui, eu estou imaginando até uma má-fé, né, o sindicato não está disposto a negociar, então formalize e crie as medidas que você entender, mas a gente tem que analisar sempre sobre a ótica constitucional, e formalizar, documentar ao máximo aí. E, na pior das hipóteses, socorrer também do poder público, né? Própria Justiça do Trabalho, o Ministério Público, a gente tem que analisar. Então, aqui, te falando de modo abrangente, com medo de comprometer um pouco, mas seria isso. Eu sou obrigado a tirar férias coletivas se a minha empresa decidir? Sem dúvida. É possível, é obrigado sim. Por quê? Isso não foi só com a medida provisória, não. Isso é um dispositivo antigo. Né? O período de férias, ele coincide com o interesse do empregador e não do empregado. Férias coletivas no momento de pandemia, né? Um momento de calamidade pública, e que o empregador encerra as atividades, não tem como produzir, se o trabalhador se recusar, aí nós vamos analisar o caso concreto, mas a saída é até medida disciplinar, enfim, né? Tomar outras medidas mais gerenciais aí. Bom, as férias, elas são descontadas das férias individuais. As coletivas são instrumentos distintos, tá? Então, o período de 30 dias, que é o período de direito, né, que o trabalhador faz jus 30 dias no ano, tanto faz o gozo nas individuais ou coletivas, ele tem os 30 dias. Então, se ele goza de férias coletivas, desconta das férias individuais e vice-versa. Não muda o período. Ele não tem direito a 30 dias de férias individuais e mais um período de férias coletivas, não. Férias são 30 dias no todo, em relação a um trabalhador. Ele gozou parte delas nas coletivas, aquele saldo restante, ele pode voltar a gozar de coletivas ou individuais, sempre de acordo com o interesse do empregador. Sobre o trabalho em casa. Como posso fazer para comprovar a hora extra? Bom, então eu trouxe aqui, quando eu trouxe o teletrabalho, a possibilidade, né, de ficar registrado aí que o tempo à disposição ele não vai ocorrer em razão aí da medida 927 que trouxe uma segurança jurídica nesse sentido. Vamos lá, é possível trabalhar com ponto por exceção. Inclusive, a FIENG disponibilizou um termo aditivo, né, aos contratos de trabalho, foi até antes da publicação da MP 927, e nesse termo aditivo já previa ali o ponto por exceção. O que significa o ponto por exceção? Antigamente, o ponto por exceção ele só era permitido via negociação coletiva, mas depois da Lei da Liberdade Econômica, o ponto por exceção ele pode ser tratado diretamente entre a empresa e o trabalhador. Então, o ponto por exceção ele é uma ótima solução nesse sentido. O que ele significa? Que vai registrar o ponto só nas exceções, ou seja, somente quando ele fizer a hora extra. A hora extra é a exceção. Então, a regra, que é o horário normal de trabalho pré-contratado, ele não vai registrar. Ah, mas hoje eu fiz 2 horas extras, eu quero registrar. E ele registra
da forma que ele acordar com o seu empregador. Então ele vai mandar um e-mail, tem um dispositivo que já registra o ponto por celular. Então tem várias formas alternativas de registro do ponto, né? Como ele acordar aí como a empresa preferir utilizar. E aí ele registra e comprova essa hora extra, né? Mas tudo com anuência. Agora, eu chamo a atenção aqui do empregador ficar muito atento a essa questão da hora extra, porque a partir do momento que ele resolver controlar a hora extra, né, o ônus da prova depois, né, de se alegar aí que se realizou e ele provar que não houve a realização dessa hora extra, recai sobre ele. Então, esse é um tema sensível que o controle demais ele pode trazer prejuízos no futuro. Então, é muito importante a gente analisar aí o caso concreto. Eu queria, por fim, agradecer, né, dizer que a FIENG ela está aberta aqui, não somente eu, mas a equipe da doutora Verônica, né, a FIENG ela tem a própria doutora Verônica, existem vários advogados trabalhistas aqui que estão à disposição de vocês. Fica um pouco difícil trazer a melhor solução de modo generalizado, porque como eu disse, né, a ferramenta ela vai ser eficaz se ela for utilizada para a empresa naquele momento adequado e para um grupo de pessoas correto. Então, falar de forma generalizada não é fácil, né? É algo que pode aí trazer alguns transtornos. Então, a gente se coloca aí à disposição, WhatsApp, telefone, presencialmente, via online, a gente está atendendo e vamos ajudá-los aí a gerenciar essa curva baixa aí da demanda, cruzando com a curva epidemiológica, para que a gente saia aí, né, de forma fortalecida nesse momento. Então é isso, queria agradecer a todos e nos colocar aqui como FIENG 100% à disposição. Obrigada.